Selos, trombetas e taças do Apocalipse. O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, eu prefiro estudar a Bíblia pela própria Bíblia. Então eu prefiro vir aqui no capítulo 6 de Apocalipse, onde está escrito, e ler o texto, deixando a palavra falar por si, porque ela é viva, eficaz, poderosa, como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vamos começar? Ok, daí vale lembrar que a primeira trombeta ela só pode ser tocada depois que todos os selos forem abertos. Por quê? Porque a ordem mostrada na palavra de Deus é a abertura do primeiro selo, a abertura do segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, e então abre-se o sétimo, que apresenta as 7 trombetas. Assim como as trombetas têm que ser tocadas para que lá ao fim, a 7ª trombeta apresente 7 taças da ira de Deus a serem derramadas no fim da grande tribulação, ou pelo menos na última parte da grande tribulação. Então prestar muita atenção nisso. A primeira trombeta não toca antes que o 7º selo se abra, porque é o 7º selo o que apresenta as trombetas. Portanto, preste atenção no 5º selo e no 6º. Porque se eles não aconteceram, então nenhuma trombeta pode tocar, uma vez que a primeira trombeta resulta do 7º selo aberto. Ok? Vamos aprender a palavra de Deus, libertos das religiões e ouvindo a voz do texto sagrado. Amém. Havendo o cordeiro aberto, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro selo, ele traz a mensagem, a ideia de um cavalo branco. Esse cavalo branco tinha um arco e recebeu uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, a sua vitória ainda não era completa. Ele já tinha uma vitória, mas ele precisa completá-la e ele então sai para vencer. Obviamente não pode ser Jesus Cristo, por 3 razões básicas. Quando João, na ilha de Patmos, vê a visão, ali perto do final do século I, Jesus já havia sido morto, ressuscitado, assunto aos céus e derramado o Espírito Santo sobre a terra. O mesmo Jesus Cristo já havia falado com João no capítulo 1 de Apocalipse. Lembra que nós estamos no 6. E no capítulo 1 de Apocalipse, lá no versículo 16, Jesus disse. No versículo 17, ele disse assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É interessante que esse mesmo Jesus em Apocalipse 1:8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus já estava na sua plenitude, portanto, ele não precisava receber uma coroa de ninguém e muito menos sair vitorioso para vencer ainda lá no final do século I. O segundo selo, ele diz assim, saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então fala exatamente da violência e da guerra. Obviamente o cavalo branco também não pode ser Jesus, porque Jesus não anda tão mal acompanhado pela espada ou o terceiro selo, que já mostra um terceiro animal que trazia fome sobre a terra. E nesse terceiro animal, um cavalo preto, o versículo 6 diz, ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, na abertura do terceiro selo, fala de 4 animais. Mesmo que o segundo selo trouxe um animal, o primeiro selo um animal, o terceiro selo um animal. E qual seria esse 4º animal? Exatamente o 4º selo, um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E é interessante que foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra.
Bom, o cavalo branco estava acompanhado da morte, estava acompanhado da espada, o inferno seguia o quarto cavalo e também estava acompanhado da fome. Jesus vem dar vida com abundância, ele não estava ali, não era ele exatamente o cavalo branco. Observe que para chegar nas trombetas eu preciso passar pelos selos, porque a abertura da primeira trombeta é resultado, ou melhor, porque o toque da primeira trombeta é resultado da abertura do sétimo selo. E, por sua vez, o sétimo somente será aberto após o sexto, que será aberto após o quinto, que será aberto após o quarto, e assim, respectivamente. O quinto selo, ou melhor, lembre-se que o quarto selo ele tem um sinal que nunca aconteceu. No quarto selo está bem definido: foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Os 4 cavalos, foi-lhes dado poder. Aos 4 cavalos foi dado poder para matar a quarta parte da terra. E nós nunca ouvimos na história da humanidade que alguma coisa matou a quarta parte da terra. A Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu, ela causa 70 milhões de mortos. Isso não é a quarta parte da terra. Mas nós temos que somar desde Adão até hoje. Por quê? A Bíblia está dizendo que apareceram 4 cavalos e que a ação desses 4 cavalos, a partir do aparecimento do primeiro, causou, no versículo 8, a morte de 25% da população, isto é, a quarta parte. O grande problema, muitas igrejas, seitas, religiões, é que elas falsificam a palavra de Deus, criando conexões não apresentadas no texto. Uma grande maneira de nós continuarmos fiéis às Escrituras é deixarmos que a Escritura estabeleça quais conexões devem ou podem ser realizadas. Porque senão qualquer um vai dar qualquer sentido para qualquer palavra da Bíblia Sagrada, para qualquer palavra contida nas Escrituras. Prosseguindo, quinto selo. O quinto selo é uma visão. Lá no versículo 9 diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E ali aquelas pessoas clamavam com grande voz na visão dada a João, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então o quinto selo não trata de nenhuma interferência na vida terrena, e sim de algo espiritual mostrado a João. O sexto selo, esse é muito interessante também. Havendo aberto o sexto selo, diz a Escritura Sagrada, olhei e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Observe que agora, no sexto selo, eu tenho evidências físicas da sua realização. Assim como no quarto selo, eu tinha uma evidência física, que é a morte de 25% do planeta, sobre a ação dos cavalos, ou das pragas representadas pelos cavalos, eu tenho agora no sexto selo uma possibilidade de verificação empírica, real, daquilo que chamamos de materialização da profecia. O versículo 12 diz: o sol tornou-se negro como saco de cilício, a lua tornou-se como sangue. Verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes abalada por um vento forte. Então, para que o sexto selo tenha acontecido, estrelas do céu precisam cair sobre a terra do jeito que acontece quando um vento forte sacode uma figueira. O verso 14 é ainda mais específico, e ele é muito, mas muito real. No verso 14 diz: o céu retirou-se como um livro que se enrola. O céu retirou-se como um livro que se enrola. E agora, a última verificação: todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Observa que esse ponto é específico e devastador. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso nunca aconteceu ainda. A história da humanidade não registra um grande terremoto que abale todas as ilhas e todos os montes. Pastor, mas isso aqui não é figurado? Quem disse?
Só a Escritura pode determinar o que é ou não figurado. Senão qualquer pessoa vai atribuir qualquer sentido a qualquer texto. Até a própria existência de Jesus pode ser figurada para alguns. Nós, escrituralistas, amamos, respeitamos e confiamos no texto, naquilo que o texto diz. E aquele que quer seguir seu próprio coração e fabricar seus próprios juízos, que faça conforme suas escolhas, no dia do juízo final, ele preste contas. Bom, como vimos aqui no verso 14, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares durante o 6º selo. E aí alguém pode dizer: pastor, eu quero saber sobre as trombetas. Ora, amigo, a primeira trombeta só vem depois do 7º selo. E o 7º selo só vem depois do 6º. Se o 6º nunca ocorreu, como poderíamos abrir o 7º? Como poderia haver as trombetas? Bom, concluindo o capítulo 6 de Apocalipse. Os reis da terra, está escrito, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, olha que exatidão, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, isso nunca aconteceu. Jamais na história da humanidade, todo servo e todo livre precisou se esconder numa mesma faixa de tempo, seja durante 1 mês, 1 ano, 6 meses. Se uma parte da terra sofre intensas guerras, a outra não. E aqui o texto diz claramente, todo. Deus não erra. Verso 16, e eles diziam aos montes, e sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande da sua ira, e quem poderá subsistir? Então eu finalizo o capítulo 6, entendendo. Se eu estiver errado, por favor, deixa nos comentários alguma orientação aí, porque o que eu estou entendendo, eu finalizo o capítulo 6 entendendo que esses que se escondem sabem que a grande tribulação é também chamado o grande dia da ira do Cordeiro. Eles reconhecem isso. Então, seguramente, esse episódio, o 6º selo, ele já não é ali no começo da grande tribulação, talvez mais ao meio. Porque as pessoas já têm uma consciência, né, de que estão colhendo o fruto da ira de Deus. Mas vamos ao 7º selo. E o 7º selo? Bom, no 7º selo começam as trombetas do Apocalipse. O 7º selo, ele vem após o 6º e abre as trombetas. A Escritura maravilhosa já começa o capítulo 7 dizendo: depois destas coisas, depois dos selos, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra. Eles retinham os 4 ventos da terra para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra árvore alguma. Então que você vê que antes de se abrir a primeira trombeta, haverá um período na terra em que o vento não soprará, não sei se por minutos ou horas. Diz o verso 2, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, o lado oriental, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E aqui ele vai explicar a chamada dos 144.000 que evangelizarão durante a grande tribulação.